Artigo 29. Compete ao Conselho de Administração: 1. Fixar a orientação geral dos negócios da Embrapa. 2. Avaliar, a cada 4 anos, o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das participações da empresa ao seu objeto social, devendo, a partir dessa avaliação, recomendar a sua manutenção, a transferência total ou parcial de suas atividades para outra estrutura da administração pública ou a desinvestimento da participação. 3. Eleger e destituir os membros da diretoria executiva da empresa, inclusive o presidente, fixando-lhes as atribuições. 4. Fiscalizar a gestão dos membros da diretoria executiva, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da empresa, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. 5. Manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em assembleia. 6. Aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rúbrica Assuntos Gerais. 7. Convocar a Assembleia Geral. 8. Manifestar-se sobre os relatórios da administração e as contas da diretoria executiva. 9. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à sua alçada decisória. 10. Autorizar a alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços, à constituição de ônus reais e à prestação de garantias às obrigações de terceiros sobre eles. 11. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos. 12. Aprovar as políticas de conformidade e de integridade e gerenciamento de riscos de dividendos e participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa. 13. Aprovar e acompanhar o plano de negócios estratégico e de investimentos e as metas de desempenho que deverão ser apresentados pela diretoria executiva. 14. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. 15. Determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. 16. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da diretoria executiva. 17. Deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social da empresa, em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 1976. 18. Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, sem a presença do presidente da Embrapa.
19. Criar comitês de suporte ao Conselho de Administração para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente bem fundamentada. 20. Eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. 21. Atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de conformidade e de integridade e gerenciamento de riscos a membros da diretoria executiva. 22. Solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades das SERES, Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios da empresa. 23. Realizar a autoavaliação anual de desempenho, observados os quesitos mínimos dispostos no inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 24. Aprovar as nomeações e destituições dos titulares da auditoria interna e submetê-las à aprovação da Controladoria Geral da União. 25. Conceder afastamento e licença ao presidente da empresa, inclusive a título de férias. 26. Aprovar o regimento interno do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e dos demais comitês de assessoramento, bem como o Código de Conduta, Ética e Integridade. 27. Aprovar o regulamento de licitações. 28. Aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do Conselho de Administração. 29. Aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral, observada a política de alçada da empresa. 30. Discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes relacionadas. 31. Aprovar e divulgar a carta anual com explicação dos compromissos de consecução, de objetivos de políticas públicas na forma prevista na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 32. Avaliar os membros da diretoria executiva e membros de comitês estatutários da empresa nos termos do inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 2016, e do inciso 2 do artigo 24 do Decreto nº 8.945, de 2016, com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. 33. Aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da diretoria executiva. 34. Promover anualmente análise das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. 35.
propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da empresa. 36. Executar e monitorar a remuneração de que trata o inciso 35 deste artigo dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral. 37. Autorizar a aquisição de participação minoritária em empresa, respeitada a legislação que regulamenta a matéria. 38. Aprovar o regulamento de pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados. 39. Aprovar o patrocínio a plano de benefício se a adesão for entidade fechada de previdência complementar. 40. Manifestar-se sobre o relatório apresentado pela diretoria executiva, resultante da auditoria interna sobre as atividades das séries. 41. Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los. E 42. Aprovar as atribuições dos diretores executivos não previstas no Estatuto Social. Parágrafo único. Excluem-se da obrigação de publicação, a que se refere o inciso 31, as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovada prejudicial ao interesse da empresa. Artigo 30. Compete ao presidente do Conselho de Administração: 1. Presidir as reuniões do órgão, observando o cumprimento do Estatuto Social e do regimento interno. 2. Interagir com o ministro da Agricultura e Pecuária e demais representantes do acionista controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela empresa, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303 de 2016. 3. Estabelecer os canais e processos para interação entre os acionistas e o Conselho de Administração, especialmente no que tange às questões de estratégia, governança, remuneração, sucessão e formação do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303 de 2016. Gostou do conteúdo? Curta esse vídeo e siga o canal para mais atualizações.